Mente entre caia na raça de Condoroboshito e Cantana Malavasuri Caflabanchori Colabasai. Ori de que enterebele bishiri Rakai Chokoro Coloholo Colomoto. Senhor, nós preparamos uma atmosfera para Ti nessa tarde, nessa viração de dia, Senhor. Invocamos o nome de Yeshua. Invocamos, Senhor. Espírito Santo tem liberdade de se mover nessa semana de paternidade e alinhar, curar pessoas. Eu fui curado e quem tem pode dar, Pai. Eu pensei, Deus, que jamais eu poderia ser curado das orfandades da minha alma, mas o Senhor me curou. E eu quero pedir que o Senhor use os apóstolos dessa semana e me use para que códigos de cura legítima transformem crianças em adultos, meninos em adultos. Cura a tua igreja, cura apóstolos, cura profetas, mestres, pastores, evangelistas, os santos e o corpo. Cura pessoas aqui. Nós declaramos uma unção de cura, de orfandade emocional e espiritual, através dessa série de lives, e invocamos a unção de Deus sobre esse lugar, em nome de Jesus. Amém. Glória. Sejam bem-vindos, gente. Começamos hoje, então, dia 20 de julho de 2019. A semana da cura da orfandade, a semana da paternidade. Eu quero te convidar a marcar na tua agenda e assistir, se possível, em tempo real, todas as lives. Eu sei que tem muita gente que gosta de assistir depois pelo YouTube, vai ficar tudo salvo no YouTube. Mas em tempo real, além de você assistir o conteúdo, você recebe impartições, você recebe transferências. Em tempo real, a unção se move. Eu falei numa live recentemente que o celular, a Wi-Fi, é um portal dimensional aberto para que a unção saia daqui em tempo real e alcance a sua casa. Então, vamos falar hoje sobre a cura das feridas da alma, vencendo as feridas da alma. E você vai entender o que isso tem a ver com paternidade. E hoje você já vai sair daqui curado do maior problema que se trata nessa questão de paternidade. Hoje, a primeira live, quando eu prego sobre paternidade espiritual, a minha primeira mensagem já é a de cura. Porque o resto do congresso é para recebermos as heranças. Então hoje o Senhor vai liberar uma unção de cura sobre a sua vida. E sem mais delongas, eu quero convidar meu amigo, mais uma vez, apóstolo André. Deixa eu ver se o apóstolo André já está por aqui. Gente, tanta gente que marcou aqui pedindo para eu fazer o convite, eu não achei. Aí quando eu rodo o dedo aqui, aparece tanta gente, eu não consigo achar a pessoa certa. Achei. Maravilha. Glória a Deus. Aleluia. Fala, lindão. Alô, alô. Você sabe que a primeira vez que eu fiz uma live contigo, você com esse teu tupete bonito, eu falei, eu tenho que fazer o cabelo. Agora eu tô naquela fase que o cabelo tá chegando no rabo de cavalo já, ó, já tá preso. Mas tem parte que não prende. Eu tô vaidoso, né? Glória a Deus. Glória a Deus, querido. Eu tô me sentindo merecedor. Glória a Deus. Bênção demais estar com você mais uma vez. Uma semana muito forte. Demais. O tema é fenomenal. Tremendo. E foi tudo preparado, porque nós tivemos uma semana profética, retrasada, só profética. Foi um portal dimensional tremendo que se abriu aqui. E a semana anterior foi a semana de mudança de mentalidade. O pessoal já foi abrindo a mente. E agora nós entramos nesse que é o meu coração. É o coração de tudo, né? Jesus veio para apresentar o nome verdadeiro de Deus. Deus é Pai, Abba. Né? Ele é o Paizão. É uma das mensagens que eu mais preguei na minha vida. Eu lembro de mais de 15 anos, 20 anos atrás, eu com um CDzinho, sabe na época do CD, que nem se usa mais hoje? Andando por esse Brasil com o CDzinho, vendendo um Deus que é Pai. Boa lembrança.
Deus é Boas lindo. lembranças. Esses dias a gente fez muita aliança com gente conhecida nesse mundo aí, uns apóstolos famosos e tal, gente boa. Só que eu orei para que Deus escolhesse a dedo, quem iria falar sobre paternidade, porque eu protejo esse assunto, meu irmão, com muito zelo. Eu nunca protegi nada com tanto zelo quanto esse assunto. E o primeiro nome que me veio na mente foi o teu, sabe? Amém. Sinto-me honrado. Por conta daquela conexão que nós tivemos na primeira live, a identificação, eu acho que nós nos parecemos em muitas coisas, mesmo sem nos conhecer. Né? Então vamos lá. O desafio, assim, a gente fazer nessa 1 hora de live que nós temos, falar um tempo sobre o que é a orfandade emocional, né? Que são essas questões da alma, as feridas da alma, e depois falarmos um pouco dos códigos de cura. Eu tenho alguns códigos de cura que são transformadores, porque eu fui curado de orfandade há 2 anos atrás. Uhum. Eu pensava que eu era órfão. Meu pai é maravilhoso, meu pai é natural, e o meu pai celestial é único, mas eu tinha problemas. Uhum. E eu pensava que era órfão, eu fui curado legitimamente. Eu acredito que existe essa cura. Então vamos trabalhar um pouquinho? Quer falar primeiro? Fala aí. Vamos lá. Então vamos lá. Prazerzão estar aqui. O assunto é muito abrangente, ao ponto de eu não saber nem por onde começar, né? Assim como você tem esse zelo por esse assunto, eu então nem se fala. Tanto que das igrejas que estão na nossa paternidade, no nosso relacionamento, que eu também não gosto de chamar muito de cobertura como você, né? Paternidade é relacional, é mais do que um teto, é mesa, é impartição, é proximidade de coração, é quase que como um carro-chefe. A primeira coisa que nós vamos estabelecer na nova igreja que está entrando nessa paternidade é a conferência paternidade. Uau. Não sei se você sabia disso, eu nunca te falei, né? Não. Mas é a primeira coisa que nós fazemos. Por quê? Até para que eles entendam o nosso coração. Eu me mudei agora, já vou entrar no assunto. Eu me mudei agora porque isso é profético também. Nós nos mudamos aqui em Brusque, Santa Catarina, né, onde eu sou pastor, na sede. E nós estamos fazendo a fachada nova. E vai ficar de fora a fora escrito: uma casa de paternidade para as nações. Porque eu creio nesse mover. Pessoas restauradas na sua identidade, curadas de orfandades que vieram das mais variantes e vertentes ações possíveis que alcançaram o coração, desde rejeição biológica, etc, 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 traumas dos mais diversos, fraturas emocionais das mais diversas, mas que são curadas, restauradas. E eu vou começar com uma experiência que eu tive garoto, evangelizando uma pessoa no meu trabalho. Talvez eu comece por aqui. Porque aí começou... eu também tive um pai excelente que faleceu ano passado, um pai que não tem o que reclamar. Nunca tive problemáticas em relação a uma referência paterna. E essa terminologia, referência paterna, talvez vamos usar muito hoje. Eu estava evangelizando uma pessoa, coração duro lá na empresa que eu trabalhava, era solteiro ainda. E ele chegou um dia e falou assim para mim: André, chega! Todos os caminhos levam a Deus. Acho que todo mundo já ouviu isso de alguém que está evangelizando, né? Todos os caminhos levam a Deus. Lá Jesus aí não. Aí eu olhei para ele bem sério, Ricardo, e falei assim: é verdade. Aí ele tomou um susto maior ainda. Tá concordando comigo, cara? Que coisa é essa? Eu falei: não, você está coberto de razão. Todos os caminhos, de uma forma ou de outra, vão levar adiante de Deus, que é um Deus justo, um juiz que julgará a todos. Mas somente um, que é Jesus, levará um Deus que é Pai. E aí eu citei João 1,12. Todos quantos receberam deles o poder de serem chamados filhos de Deus. Teknons, ali no grego. Né? Primeiros bebezinhos. A gente vai interrompendo um o outro, isso aqui. Manda lá. Vai ser uma loucura. Você me interrompe, eu te interrompo, porque é muito código, é muito ouro. Esse texto mexe comigo, porque quando Jesus fala sobre isso, ele está dentro do contexto grego e romano. E ser filho de Deus naquela época tem uma herança nórdica. Era Thor, cara. Era ser como Thor, filho de Odin. Era ser como Loki, entende? Era ser como Hércules, ser como Perseus, os deuses gregos que vinham na Terra e tinham relações com humanos e faziam seres sobrenaturais. Então, quando Jesus fala assim, eu dou-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, ele está dizendo assim, naquela cultura,
você para mim é como um Thor, cara. Você para mim é como um Hércules. Você tá na Terra, mas você é soberano sobre isso. Glória a Deus. Oh, E o entendimento disso mudou a minha forma de, principalmente, se relacionar com Deus. E uma vez eu mudando a minha relação com Deus, muda até minha oração, cara. Eu largo aquelas orações pragmáticas, o alfa, ômega, potentado, dá não sei o quê. E é pai. Isso muda tudo, isso gera uma série de tratativas. E eu não sei quais foram os textos que Deus te conduziu a isso, mas eu fui muito ministrado a uma parábola que até então ela é muito explorada por pastores, por ser uma parábola evangelística, que é a parábola do filho pródigo, Lucas 15, mas que eu sempre vi paternidade de início ao fim. Para mim, é uma parábola de paternidade. Há códigos ali nessa parábola que são fantásticos. sim. Pode falar. Não, é você. Estou ouvindo. Estou concordando. São códigos maravilhosos. Quer ver um exemplo? Um só. Daí a gente vai falando aí, batendo bola aí. Existe uma matéria da teologia sistemática que é hermenêutica, né? Hermenêutica que carrega, né, as leis de interpretação bíblica genuínas para fazermos uma exegese do texto e não uma exegese e inserir um sentido que não há. Então, por que eu estou falando isso? Porque existe uma técnica de interpretação das escrituras, hermenêutica, para interpretar parábolas, chamada separação por diálogos. E um dia, meio maluco como eu sou, eu falei, vou fazer isso na parábola do filho pródigo. E eu peguei uma folha 4, botei no quadro, no meu quarto, e coloquei uma coluna para cada diálogo. Por exemplo, só as falas do pai, só as falas do filho mais novo, filho mais velho, etc. e tal. O que eu descobri? O filho dentro de casa, ele não menciona em nenhum momento a palavra pai. Quando ele se refere ao irmão, ele fala, esse teu filho aí. E o filho mal acabado, que gastou tudo, que ele pode ter tido todos os erros do mundo, mas 4 vezes ele fala, pai, pequei contra ti. Ele poderia ter perdido tudo, menos a filiação. O sentido de que ele tem um pai que poderia voltar para ele a qualquer momento. O principal. O principal. Então, isso aí mexeu muito comigo. Porque o diabo, ele... Sabe o que o diabo ele vai tentar fazer, Ricardo? A vida inteira? Roubar no coração do homem que ele é filho. Olha. Porque se ele roubar isso, ele rouba tudo. Tudo. Quer ver um exemplo claro nas escrituras? E aí depois eu já passo para ti, para a gente continuar, senão só eu falo. Início do ministério de Jesus. Lucas capítulo 4, por ali. O diabo leva Jesus no mais alto monte, leva até o pináculo, leva até o... E o que ele fala? Se és filho de Deus, transforma essas pedras em... O que ele está tentando roubar de Jesus? Ele quer colocar dúvida. E ele quer assumir a paternidade sobre Jesus. Porque quando ele diz assim, se tudo isso te darei, se prostrado me adorares, a palavra adorares ali é proscúnio. Proscúnio não tem nada a ver com cantar louvores. O pessoal pensa que o diabo queria que Jesus cantasse os louvores. Né? Puxasse o hino. É puxar proscúnio significa se ajoelhar e reconhecer a paternidade. Como? Então, não, pode continuar. Não, vai lá. Vai. Eu sei que vem coisa boa. Eu tô pegando fogo, cara. Eu tô pegando fogo. Veja só. Se no início do ministério de Jesus, o diabo tenta ele 2 vezes, tá? Nas 3 tentações, ele usa 2 vezes a terminologia. Se tu és filho de Deus. Se tu és. Colocando prerrogativas, tentando subtrair do coração de Jesus a filiação. Porque se ele sabe que se ele roubar isso, ele roubou tudo na vida do homem. O diabo é tão persistente, mas tão persistente, que em Mateus capítulo 27, versículo 40, Jesus na cruz, quase no último suspiro, vem uns demoniados, filho de Belial, ali embaixo, olha para ele e fala, tu que destróis o templo e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. Cara, o diabo é insistente, cara, até no último instante. Aí você vê como é que Deus ele blinda esses três momentos. No primeiro,
Deus grita lá do Jordão: esse é meu filho amado de quem me comprazo. Blindou. Sim. Pau. Jesus precisava ouvir isso. Até Jesus precisou ouvir isso. Sim. A segunda vez no Monte da Transfiguração: esse é meu filho amado, de quem me comprasse. Escuta o que ele tem para dizer. Ouçam. Blindou. E na cruz foi a melhor de todas. Você falou da cruz aí. Na cruz, Deus rejeitou Jesus. Mas o Pai não. Forte. Porque Eloí, Eloí, lama sabatã. O Deus virou as costas. Não quero papo contigo, maldito. Você recebeu a remaldição da humanidade. Você está impuro, você está imundo. Não tem conversa. Inferno para ti. Então Jesus, ele viu isso, ele falou: Eloí, Eloí, lama sabatani. Deus meu, por que me desamparaste? Mas quando ele olha para o céu, sem procurar por Deus, mas procurando pelo Pai, ele encontra o braço aberto do pai do filho pródigo. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Porque o coração do pai, ele nunca vai deixar um filho órfão. Mesmo que ele tenha tocado nos porcos. Mesmo que ele tenha sido imundício. Porque o judeu nunca poderia voltar para casa depois de viver no meio dos porcos. Sim. Nunca poderia ter recebido. Agora, eu vou soltar uma bomba aqui. Vai lá. Porque é aqui que a gente vai começar a conversa, gente. Vou até pegar um café aqui. Não, vou soltar uma bomba. Essa é a bomba. Porque aí nos últimos 10 minutos eu vou tentar compartilhar umas curas aqui com vocês junto com o apóstolo. Deu uma travadinha na sua internet aí, apóstolo? Ou será que é minha? Foi a tua, né? A minha tá normal, tô te ouvindo bem. Ó, cara, tu nem vem que eu gastei R$ 450 hoje, comprei um roteador igual uma nave espacial. Entendeu? Botei aqui do lado, tô a 2 metros dele. Cara, não, mas tá tudo tranquilo, tô ouvindo bem. Mas aqui que nós vamos entrar na parada. Escutem, gente, que eu vou dar um soco na cabeça de vocês agora. Um crente em Jesus é proibido de ser órfão. Eu sou órfão, proibido. Você é proibido de ser órfão. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é Pai. Pai nosso que está no céu. Você tem pai. Ele disse: não vos deixarei órfãos. Você tem pai. Tá? Então, entenda isso. Engole esse caroço aí. Você não é órfão. Você tem pai. Você não é órfão. Você tem pai. Eu posso ficar repetindo essa frase até entrar na tua cabeça. Inculcar na tua cabeça. Pastor, então, por que eu me sinto órfão? O teu problema não é orfandade. Você tem um problema emocional chamado, eu vou falar as palavras aqui para ativar o apóstolo André: vitimização, coitadismo, imaturidade emocional, dependência, não merecimento, carência afetiva, trauma, problemas de criação, que fazem você pensar que é órfão. Então, por isso o tema da live é vencendo as carências da alma, para que você entenda que você não é órfão, porque isso é uma heresia. Se eu falar que eu sou órfão, é uma heresia. Eu vou estar dizendo assim: Deus mentiu. Eu sou filho de Deus. Eu creio, todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de ser chamado filho. Eu sou filho. Eu sou adorador. Deus procura adoradores que adorem. O Pai procura adoradores. Só mais um códigozinho. Aí vou deixar você falar até o final, depois eu quero dar umas coisas. Não, manda bala aí. Eu fui órfão emocional, assim, nessa situação que vocês estão ouvindo aí. Eu tenho 45 anos. Fiz 45 ontem, 19 de julho de 2020. Com 43 eu fui curado. No final da live eu digo como eu fui curado. Meu pai é maravilhoso. Meu pai foi criado em colégio interno a vida inteira e ele teve dificuldade em transferir muitas coisas porque ele não aprendeu. Ninguém tem como dar o que não aprendeu. Então, por conta disso, eu cresci com muitos problemas emocionais. Muitos. Até hoje eu trato disso. Mas esses problemas emocionais faziam eu pensar que eu era órfão. Até quando eu fiz 43 anos, o Espírito Santo falou algo no meu ouvido que me curou. A cura foi instantânea e legítima. Nunca mais eu fui órfão. Eu sou curado. Mas eu entendi que o problema meu não era a orfandade. O meu problema era isso: vitimização, coitadismo, imaturidade emocional, dependência, carência afetiva, trauma, não merecimento, questões da alma. Bom, enfim, toda vez que eu começo, apóstolo André, um seminário de paternidade numa igreja, eu vou compartilhar isso. Você, se quiser, pode usar isso aí, que isso é tremendo, mano. Certo. Você chama na frente, o Espírito Santo vai te revelar algumas pessoas, umas 5 ou 6. Você chama na frente voluntários, para eles ficarem de frente para a igreja,
E você vai falar para eles o seguinte, no ambiente de unção, você pergunta para eles assim, ó, eu vou fazer uma pergunta para vocês, vocês vão responder. Complete a frase. Se meu pai, pontinho, 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 hoje eu estaria, pontinho, pontinho, pontinho. Ou hoje eu seria, pontinho, pontinho, pontinho. Aí você dá o microfone na mão da pessoa lá e fala para ela. Repete aí, se meu pai, e completa esse pontinho, pontinho, pontinho. Aí a pessoa fala, se meu pai tivesse me ouvido mais, hoje eu seria uma pessoa. Aí o outro fala assim, se meu pai não tivesse largado minha mãe, hoje eu... Cada um conta uma historinha triste. E aí sela aquela história do Renato Russo, né? Que a gente conhece muito bem, que Renato Russo lançou uma música, irmão, que tinha que ser louvor. Tinha que ser hino pra gente cantar na igreja. Pais e filhos. Porque ela é profética, irmão. Ela é tremenda. Ela denuncia 7, 8 tipos de orfandade. Depois eu explico em outra live. E no final ele diz assim, você culpa teu pai por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Então, essa é a questão. As pessoas estão jogando essa ideia de orfandade aí, congressos de cura de orfandade. Nós temos já que começar corrigindo aqui, apóstolo. Eu sei que isso é confrontador, mas é uma verdade. Nós temos, primeira coisa que se diz, na orfandade não, vamos tratar isso aí. Você precisa de paternidade? Precisa, mas órfão você não é. Porque há um pai que está no céu, você é filho de Deus, o que você precisa é de ser alinhado e tratado nessas questões emocionais e nas outras que nós vamos falar na próxima live. Parei por aqui. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Desculpa aqui. Se eu falar alguma besteira, você tem total liberdade para contrariar aqui, tá bom? Porque esse assunto é melindroso e a gente está desenvolvendo algo muito grande junto. Sim, não, tá tranquilo. Eu penso da mesma forma. Tá? É tão sério essa questão porque ela está conectada diretamente a uma série de outras questões, inclusive a paternidade biológica que nós conversamos um tempo atrás. Uhum. Pais ausentes, pais verdadeiros cavalos, né, que não deram, que um pai, ele pelo menos 3 variantes, ele fornece para o filho provisão, proteção e destino. Essa semana ainda, essa semana que passou, uma pessoa que muda de posição o tempo inteiro, ela já mudou de trabalho umas 4, 5 vezes e de igreja umas 4, 5 vezes num curto espaço de tempo de 3 anos e meio. E ela chegou na minha frente e falou assim, eu não sei o que acontece comigo. Eu falei, você não teve pai presente, né? Ela começou a chorar na minha frente, mas eu só falei isso, não perguntei nada. Porque você não tem, faltou alguém para te dar destino, que você precisa de um pai. Aí ficou chorando aqui no meu peito uma meia hora. Agora, pastor, o que é o destino dentro desse contexto? Um pai que gera destino... O que é o destino? Sim, destino eu vejo como pleno cumprimento do propósito de Deus na vida de uma pessoa. Aí que tá. Por quê? Rápido. Porque senão o gay entra, um casal gay, e fala assim, tranquilo, a gente pode dar provisão, proteção e destino. Mas como pode se eles não têm conexão com o Pai Eterno para receber esse código e entregar? Destino é algo profético. Por isso é que no pai está a paternidade, no filho a identidade, no espírito a habilidade. Vamos lá. Então, no pai, essa paternidade faz com que não só eu me conheça, mas como eu posso conhecer meus direitos e deveres do reino como filho, inclusive. Sim, alguns pensam que não, mas sim. É a síndrome do filho mais velho, que é um órfão dentro de casa. Um órfão dentro de casa com o pai e tudo. O pai chega, quando ele chega aquela dor de cotovelo, aquelas ciências emocionais dele toda, né? O meu irmão chegou, matou o bezerro, deu o melhor para ele. O pai olha indignado, ô cabeção, todas as minhas coisas são tuas, cara. Você não entendeu ainda? É isso aí. Tudo que é meu é teu. Será que você não entendeu? Você é filho, né? Trabalhadores, empregados, trabalham por um salário, ou o filho está destinado à herança. Se eu entendo que eu sou filho, eu vou mendigar a vida inteira um cabrito. Herança é natural, ela já é uma garantia desde o momento que você nasceu. É contigo. Mas por não entendermos isso, mendigamos um cabrito a vida inteira.
Meu Deus do céu, cara. Isso é muito louco. Eu vou dizer para ti, até posicionamentos referentes ao meu propósito, ao meu chamado, à minha vida de oração, muda. Quando eu recebi essa paternidade celestial como um Hadouken, realmente, dentro de mim, a minha oração mudou. Eu me lembro uma das primeiras vezes que eu estava no meu quarto de oração, eu tirei estava ali uma hora, mais um pouquinho, orando na presença do Abba, e eu falava, papai, papai, o Abba. Aí, de repente, eu tinha uma visita. Eu saí, fechei a porta. Quando eu dei 2 passos depois da porta, ele falou audivelmente comigo, fica mais um pouco. Eu voltei chorando, abri a porta, fiquei rendido mais uns 40 minutos ali. Meu Deus, Porque, assim, é diferente. Não há espaço para alguns mimimis da alma. Esses complexos todos de vitimização, de inferioridade, que a gente trabalha tanto na vida das pessoas. Uma dica para os pastores até que nos ouvem. Começa a trabalhar em identidade na vida da pessoa, que é a raiz de muitos desses problemas, e você vai ver que as outras problemas que estão na superfície, eles vão se resolvendo por si só. olha que legal. Quando a gente gasta muito tempo nos sintomas e não na raiz do problema. Faz muito sentido. É isso mesmo. Muito, muito. Muito. A gente atende o dia inteiro, né? Estamos aí os pastores vindo da igreja agora, atendendo pessoas, atendendo pessoas. E nós vamos percebendo que se eu não tocar na raiz, começo a trabalhar, claro, aí entra no outro assunto que eu sei que você vai explorar mais à frente. Modelos de paternidade, não só biológica, mas principalmente paternidades espirituais. De homens que Deus levantou como pais geracionais, né? Paternidades apostólicas ou proféticas, como você, mas que em vez de dar destino e levar para ele, trouxe para cá, gerando dependentes emocionais. São os roubadores de coração. Porque a humanidade é órfã. A humanidade é órfã. A humanidade se desconectou do pai. Só que essa parábola do filho pródigo é muito forte. Porque, na verdade, apóstolo, essa parábola ela fala do judeu e do cristão. Sim. Né? Ela fala do servo que trabalhava pela lei, né? e da graça que nos permite, entre aspas, pecar, mas voltar para a casa do Pai. Então, o que Jesus estava dizendo nessa parábola é o seguinte: eu estou trazendo para vocês uma dispensação da graça. Porque o judaísmo vive a lei. E eles não conseguem me ver como Abba. Eles me veem como Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová isso, Jeová aquilo, Jeová aquilo. E eles recebem o fruto da lei. Agora, vocês são a graça. Muitas vezes vocês vão perceber que vocês caíram, que vocês pecaram, que vocês se sujaram, mas por mais que vocês pensem que me saquearam como pai, sempre haverá mesa farta esperando por um coração arrependido. Então, a parábola, ela fala disso. Só que mesmo assim, nós conseguimos, como evangélicos, anular o poder do que foi falado por Jesus e criar uma igreja órfã, entre aspas, órfã emocional. Então, vamos trabalhar essa questão da maturidade mesmo. Porque o que acontece, gente? Vamos lá. Existem 2 idades. Existe a idade espiritual e existe a idade emocional. Tá? A idade espiritual, ela vai avançando. A idade emocional também vai avançando. E também tem a idade cronológica. Por exemplo, eu tenho 45 anos de idade. Qual é a minha idade espiritual? No mundo espiritual eu tenho uma idade espiritual. Talvez seja o tempo que eu tenho de crente, talvez não, mas no mundo espiritual eu tenho uma idade espiritual. Um nível de fé também. Quando o céu olha para mim, ele diz: esse aí tem 50, tem 40, tem 15 anos, é um adolescente, é um menino, uma criança espiritual. Aí que está a questão da paternidade espiritual. O pai espiritual, aí fica para amanhã. O pai espiritual tira a pessoa do estado de criança e gera para o estado de adulto. É o pai espiritual. É outro tipo de pai. Agora, a idade emocional, a gente fala isso muito no coaching, na psicologia, na psicanálise. A idade emocional é o que a gente chama de maturidade emocional ou inteligência emocional.
Geralmente as pessoas elas avançam na idade espiritual, muitas vezes avançam na idade cronológica, mas elas ficam atrasadas na questão Uhum. emocional. Então, a pessoa com 50, 40 anos de idade, o aniversário chega, ela fala: ninguém ligou para mim, ninguém fez bolo para mim, o pastor não me ama, não me deixou. Então a questão É por aí. pensamento. Aqui que está a questão: como identificar uma pessoa que é órfã emocional ou que não entendeu que é filha de Deus? São pessoas que a sua idade emocional ou o seu comportamento estão desalinhados com a sua idade cronológica e espiritual. Então você olha para a pessoa e fala assim: caramba, não é possível, cara. O cara tem 45 anos de idade e ele está com pensamento de criança, está com queixinha de criança, está com dores de criança, está com vitimização de adolescente, está com feridas de criança. Isso é a orfandade emocional. Faz sentido para ti? Com certeza. Eu posso dar aqui 3 sinais, que são 3 códigos de identificação de uma pessoa que ainda está nesse lugar. Ah, Por exemplo, João 1,12 fala assim: todos quantos receberam deles o poder de chamado filhos de Deus. Ali a palavra é teknon, bom. falando de bebês. Claro, a gente nasceu de novo. Você tem uma idade espiritual, como você falou. Eu nasci de novo. É diferente a terminologia lá em Romanos 8,14, que aqueles que são guiados pelo Espírito, estes são filhos de Deus. A palavra ali é ruios, filhos maduros. E veja só, a maturidade de um filho está ligada ao quê? Ser guiado pelo Espírito. Ah, Aí já daria outro pano para manga. Mas assim, eu aí tu saio me do provoca. Tecnon, eu vou para o Ruios, até que um dia eu me torno um pater, que é uma outra terminologia grega. O filho maduro que chegou à estatura de pai. Se eu não me engano, é Efésios que fala sobre isso, né? Ele vai falando, ou em João, não lembro qual a carta que fala: filhinhos, você, jovem, tem texto maligno, paz. Então ele vai mostrando. Qual é o texto que fala sobre isso? Na primeira carta de João, né? Eu não Primeiro, lembro agora exatamente o capítulo. poxa, Mas depois vale a pena. no capítulo 1, se eu não me Depois, engano. primeiro João 1, depois vale a pena Eu acho que é depois 1 João. porque ele mostra a evolução da idade espiritual. Ele saindo do filho, da criança, passando pelo jovem, jovem, seus fortes, venceste o maligno, até chegar no pater, pai. Agora eu estou pronto para paternizar, para transferir a paternidade de Deus através do meu comportamento. Mas você viu que é um processo. Né? Claro, claro. E assim, os tecnons que estão ainda muito envolvidos, porque assim, ó, tem 2 estágios. Eu não vivo como filho de Deus no reino, eu não tive o entendimento, eu estou fraturado emocionalmente, qualquer coisa que fazem para mim no contexto igreja, eu me firo, eu me vitimizo, etc. Mas ainda existe um tempo que, mesmo eu entendendo, indo para Cristo, sabendo que eu sou filho, não é um pirlim-pim-pim, eu ainda vou vencendo algumas questões. Vamos lá. Como que eu posso... Eu vou começar aqui. Ó. Efésios 4,13. Identificar as carências na alma como um tecnon, como um filho imaturo. Vamos lá. Efésios 4... deixa eu abrir aqui. Versículo 13. Se achar aí antes que eu, pode ler. Efésios capítulo 4. Eu fui para um outro texto aqui para já deixar adiantado, mas eu Tá. Ó, Efésios 4,12. Até que nós cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, por engano de homens, Primeira sinalização de uma pessoa fraturada emocionalmente, carente emocionalmente, que ainda é um tecnon, inconstância. A inconstância é uma marca registrada de ainda uma pessoa que é um bebê espiritual que não passou para o próximo estágio. Eu era assim, até os 43 eu era assim. Aí o que você vai ver? As pessoas viam, as pessoas criticavam. Por quê? Porque a gente... Irmão, você pode se tornar apóstolo, pastor, você pode se tornar até Silas Malafaia, você pode subir até esse nível. Você pode se tornar apóstolo, pastor, René Terranova, você vai subindo de nível. Mas se você não crescer
na maturidade, você só é fachada. Sim. Só é Sim. fachada. É fake, é Nutella. É verdade. E é tão interessante isso, porque a inconstância é uma marca registrada tão forte, a primeira, que as pessoas, geralmente que andam ainda estão nesse estágio, começam as coisas e não terminam, mudam de lugar o tempo inteiro, ou melhor, muda de posição, e nós sabemos que aquele que muda de posição o tempo inteiro nunca chega em lugar nenhum, e nunca conquista nada de concreto no reino. Isso faz, inclusive, com falta de crédito àquilo que ele fala, aquilo que ele constrói, e está tudo ligado à orfandade. Isso aí está tudo ligado lá na raiz, está tudo ligado na mesma coisa. Né? É. Então, a inconstância é o primeiro. Segundo, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Vamos lá. Vou voltar aqui. Tu tinha um texto para falar também, não tinha? Tinha separado aí, Ah, Ricardo? esse é o filé. Vou soltar de bomba no final, vou deixar o pessoal chorando, caindo no chão. Tá. Ó. Ó. Paulo, falando, a igreja de Corinto. Quando eu era menino, eu falava como menino. Eu Ah, sentia como filha menino. da Eu mãe. pensava como menino. Filha da mãe. E logo que eu cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. Acabou, me quebrou. Você identifica um tecnon pelo jeito de falar. Pelo jeito de se Você me posicionar. quebrou, cara. Você me quebrou. Você acabou com a surpresa, mas eu tenho outra. Pra fazer o quê? Então, fala, termina que eu vou falar. Tá. Um descontrole na fala, um descontrole nos sentimentos apontam que eu sou um tecnon. Ainda as carências na minha alma, elas são gritantes. Você conhece alguém conversando 5 minutos com ela, não precisa mais do que isso. Você vai ver que um modo de falar denuncia, até porque a Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. Não, Tiago capítulo 3 diz que não tem como água amarga e doce sair da mesma fonte. Então, Paulo ele é muito claro. Olha, eu, quando era menino, eu pensava como menino. Belém, Belém, nunca mais de bem. Eu pensava como menino, eu agia como menino. Tem um monte de gente que está com 60, 70 anos de idade com esse mesmo comportamento dentro da igreja. Sim, sim, sim. Entendeu? Não é verdade? É verdade. Tem mais aí nesse É. versículo aí, você sabe disso, né? Sim, pode, passa a bola para ti, vai lá, senão eu vou Não, roubar tudo. não, tá aí, é Deus. Falava, pensava, raciocinava, sentia. Sim, Quando eu era sim. menino, eu falava como menino, eu pensava como Tava menino. com menino. Sim, É fala, é pensamento e é raciocínio. Ou em outros textos, eu pensava, eu discorria com o menino. Então, sim, irmão, os seus pensamentos, ele revelam a tua maturidade. sim, sim, sim. Seus Muito forte. sonhos, seus desejos, suas aspirações revelam. A minha filha Catarina faz 3 anos amanhã, a caçulinha. Eu tenho 4 filhas, né? São 3 biológicas e uma adotada. 5 mulheres aqui em casa, como já falei, é loucura, aleluia. E a forma como ela fala é diferente como a outra mais velha fala. Por quê? Porque ela está aprendendo, ainda discorre como uma criança, ela fala como uma criança. Os sentidos delas não estão apurados, processados, maduros o suficiente até para se relacionar com uma outra. Ah, e outra coisa. Para novos níveis de ambiência e influência geográfica do ministério, Deus. Agora, isso aqui é forte, cara. Deus falou isso para mim no início do ano, nas primícias aqui. Eu não vou entregar na mão de tecnons, filhos imaturos, grandes influências geográficas nesse tempo, como eu tenho para os ruios. Amadureça o mais rápido possível, que o teu nível de influência geográfica, inclusive ministerial, vai aumentar progressivamente. Deus quer trazer grandes riquezas, grandes conquistas a nível de território, a nível de influência geográfica para esse tempo, só que ele não vai entregar. Imagina eu entregar a chave do meu carro para minha filha de 3 anos. Eu, como Claro, pai, vou fazer isso? claro. Claro que não. Agora, você abriu o portal para o que. Primeiro, deixa eu deixar uma frase aqui, que aí depois eu volto para esse raciocínio. Uma frase. O órfão emocional se entrega facilmente a qualquer farelo de falsa paternidade. Guarda essa frase, anota aí. Entendeu? Perfeito. É por isso que a macumba tem um pai de santo, porque todo mundo quer um pai.
e você é órfão, a Verdade. Igreja Católica tem um padre e até o Papa, que tudo significa pai. O Sim. traficante, o namorado galardão, o namorado safadão que pega a menina, criança, e rouba o coração. O manipulador, pro arrancador, Sim. por causa da orfandade. Agora, fecha aspas. Você estava falando algo tremendo aí. Músicas revelam a orfandade, os louvores. Uhum. Paizinho, eu quero deitar no teu colinho, como um bebezinho rodando, girando no ar. Gente, eu sei, não é pecado cantar. Mas Deus está procurando filhos adultos para conversar de homem para homem, de homem para mulher. Aí, é isso que ele acabou de falar. Olha esse texto, Gálatas 4. Não sei se já estava anotado aí para falar. Estava anotado, mas pode falar. Gálatas 4 é uma Pensei. palavra muito forte, gente. É um paulaço. Meu Deus, ele diz assim, anotem isso. Gálatas 4. Digo, pois, que em todo tempo o herdeiro é menino e nada difere do servo. Em todo tempo que o herdeiro é menino, ele nada difere do servo. Enquanto você for menino, você é herdeiro, mas você é visto no mundo espiritual como servo. Ainda que seja senhor de tudo. Fica debaixo de tutores e curadores, que eu vou falar sobre isso amanhã, sozinho. Amanhã a minha live sou eu comigo e com o Espírito Santo. Fica debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Você fala assim, Senhor, por que o Senhor não me deu um casamento ainda? Porque casamento é coisa de gente grande. Senhor, por que o Senhor não deixa eu pastorear uma igreja de 1.000, 5.000, 10.000 membros? Porque isso é coisa para filho mais adulto. Senhor, por que o Senhor não me dá o dom para curar? Talvez porque isso dependa do nível de maturidade. Senhor, por que o Senhor não me coloca na Petrobras para ser o presidente da Petrobras? Porque eu não posso dar isso para um bebê emocional. Então, é isso que o apóstolo estava falando. Segue daí, apóstolo. Deixa eu trazer aqui um petardo aqui. Eu quero ministrar diretamente pessoas que estão ao vivo agora. Eu preciso. Manda bala. Se a minha filha de 3 anos, eu vou usar o exemplo dela que ela está fazendo aniversário amanhã, chegar para mim e dizer assim, pai, me dá uma moto. O que eu faria? Eu diria, não, filha. Não tem como. Você não sabe nem andar com uma motoca de plástico direito, vai andar com uma moto, né? Por que eu não dei isso para ela? Porque eu não a amo? Não, porque eu estou zelando pela integridade e segurança dela. Então, você que está me ouvindo aí, tem coisas que Deus ainda não te deu, que você ainda não alcançou, que são promessas legítimas sobre a sua vida. Um órfão vai pensar que está sendo perseguido. Um filho vai entender que o pai está o protegendo e o preparando para o tempo devido. Tem coisas que ainda Deus não te entregou. Eu estou falando específico para pessoas que estão ouvindo. Tem coisas que ainda Deus não te entregou. Não é porque Ele não te ama ou que você não é capaz. Ele está preparando a sua estrutura e não te entregou agora porque você não está preparado. Se Ele entregar agora, você pode colocar a perder todo o projeto de Deus para a sua vida. Então é uma questão de um pai zelando pelo um filho. Os nossos milindres da alma vão achar que ele está perseguindo, que ele não me ama, que ele não zela por mim, que ele não quer, mas ele está interessado na sua vida. E ele está para liberar na hora certa, quando ele vê você, quando a minha filha for maior, comer mucilão, comer essa coisinha dela, e eu ver que ela está pronta, ela vai receber. Inclusive, o sentimento de rejeição, ele é uma evidência da orfandade emocional. Gente, estamos na reta final, agora vai ser uma loucura. Então prestem atenção. Primeira coisa, como mudar nessa área? Procure especialistas nas questões emocionais. Porque não é um problema espiritual nessa questão de hoje. Irmão, tem coisa que você está procurando no pastor que você pode tratar com um psicólogo, irmão. Seja humilde. Sim. Vai no psicólogo e fala, eu sinto rejeição, eu me sinto abandonado, eu me sinto desamparado, eu me sinto infantilizado, eu sou imaturo. Procure um profissional da alma, isso vai desatar a sua vida. Para de jogar em cima do pastor umas questões emocionais que talvez ele não tenha sido treinado para cuidar de você. Amanhã eu vou explicar que existem paternidades emocionais que não tem nada a ver com a igreja, às vezes. Pode ser o teu avô maduro, procura um ancião que vai te dar conselhos e vai te alinhar na questão emocional.
Às vezes um psiquiatra, irmão. Às vezes um coach, às vezes um mentor. Legal. Agora eu vou falar a minha parte. Faltam 14 minutos. Eu vou falar 5 minutos ou 6 e depois eu vou passar a bola para o apóstolo André e ele vai falar o que ele tem ali e vai ministrar. Mas eu vou dizer como eu fui curado em velocidade relâmpago aqui. Eu estava no auge da minha orfandade, com 43 anos de idade, cheio de problema. Chegava a época de aniversário assim, eu ficava igual um bobãozão chorando à toa. Nos meus relacionamentos eu tinha dificuldade. Quem me conhece sabe disso, que o quanto eu mudei esses anos. Hoje é outro nível. Quem olha para mim fala assim, de onde surgiu esse homem? Judson de Oliveira falou assim, mano, de onde tu surgiu, Vasco? Que eu não te conhecia. O que eu queria falar para ele é, pô, eu estava sendo tratado, mano. Sendo construído por Deus, porque Deus só te revela quando você está pronto. Deus só bota, o chofar só é colocado na prateleira para vender depois que limpa por dentro. Depois que tira a carne do chifre. Uhum. Mas eu estava quebrado, irmão. Não lembro se foi com 43 ou 42 anos que eu ouvi uma voz falar no meu ouvido. Assim, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino, eu discorria como menino. Mas agora que me tornei homem, eu decido deixar para trás as coisas de menino. Aquela voz que falou aqui no meu ouvido, aqui dentro de mim, fez assim, ó, plá! Estourou uma cura. Porque a palavra-chave aqui é a seguinte: decido. O que aconteceu? Paulo se olhou no espelho e ele deve ter dado de cara com uma carência emocional. E ele viu assim, ó, peraí, ó, tem algo errado com o que eu estou pensando. Tem algo errado com o que eu estou sentindo. E ele falou, ué, quando eu era menino eu tinha esses pensamentos. Quando eu era menino eu tinha esses sentimentos e essas ideias. Mas eu me tornei homem, eu decido deixar para trás as coisas de menino. Então a palavra decidir aqui, né, deixo para trás as coisas de menino, ou decido em algumas traduções, é catargel, que significa fazer cessar voluntariamente. Não é Deus que faz, é você. Fazer cessar, no Strong, você vai ver isso aí, no seu dicionário Strong. Fazer cessar, pôr um fim, pôr de lado, anular, abolir, matar, ser liberado e se tornar livre. Paulo entendeu e falou, chega, eu não quero mais. Então, toda vez que o pensamento, o sentimento de menino baterem na porta do teu coração, você fala assim, isso convém a uma pessoa da minha idade espiritual e cronológica? Sim ou não? Não? Então, eu decido deixar para trás, fim de papo. É assim, simples. Aí eu entro na segunda parte dos meus 5 minutos. O Bar Mitzvah é a cerimônia de transferência de maturidade do judeu, quando uma criança se torna adulto. Porque no judaísmo não tem adolescência, irmão. Eu tenho uma filha adolescente que minha filha está agitada, fica gritando, fica nervosa. Ai, pai, que eu sou adolescente. No judaísmo não tem isso, não. Porque o judeu, ele obedece Deuteronômio capítulo 6, que diz, anda com seu filho para lá e para cá, quando levanta, quando senta, quando deita, quando dorme, quando sai para a rua, quando senta na mesa, e enfia na cabeça dele as leis do Senhor. Então o judeu, ele segue isso na prática, e quando uma criança faz 13 anos de idade, ela, ao mundo espiritual e ao mundo emocional, irmão, pega isso, que isso aqui é duro. Para o mundo espiritual e para o mundo emocional, essa criança se torna adulta. Aos 13 anos, qualquer judeu de 13 anos é adulto. Ele pode falar de sexo, ele pode falar de casamento, ele pode falar de política, ele pode falar de negócios, ele pode falar de empreendedorismo, ele pode falar dos 7 montes com propriedade. Por isso que na cerimônia do Bar Mitzvah, a festa, vou falar resumidamente nos últimos 2 minutos que me faltam, a festa do Bar Mitzvah, como é que funciona? Resumido, tá? Vou resumir. É uma festa judaica que tem 2 ambientes. Um ambiente que fica cheio de criança brincando de coisa de criança. Nos dias de hoje, eles ficam com pirulito, né? PlayStation, videogame. E do outro lado ficam os homens adultos falando sobre assuntos de homens. Negócios. Assuntos de homem. No começo da festa, esse garoto que fez 13 anos, ele fica lá com as crianças brincando. No meio da festa, o pai vai até lá
Ele chega perto do filho e coloca um negócio, um paninho desse aqui, em cima do filho, que chama-se talit, e representa. Ó, o teu aí, ó, o manto aí, ó. Bota aí, ó. Que representa a cobertura de Deus sobre a sua vida. O pai bota em cima do filho o talit. E o pai entrega para o filho uma Torá, que é uma Bíblia em rolo. Hoje é um Antigo Testamento que eles fazem. O pai entrega na mão do filho um talit. Dá um print aí que ficou bonito esse negócio, gente. Ele entrega um talit e uma Torá e ele fala assim: filho, acabou o seu tempo de criança, agora você é homem. Vem para o lado dos homens. E aí ele arrasta o filho para o lado dos homens e o filho entra naquele lugar empoderado e começa a conversar com a linguagem de homem, sobre assuntos de homem. Entende por que o judeu é rico? Entende por que o judeu casa e não tem... O judeu ortodoxo dificilmente tem problema de casamento? E aí a gente olha para a igreja evangélica e vê homens que são adolescentes eternos, porque eles não passaram por isso. Não precisa ser feito um ato religioso do bar mitzvah, mas no mundo espiritual tem que haver esse bar mitzvah de Paulo. Eu decido para trás, porque Paulo liberou um versículo de bar mitzvah. Eu saio de menino e decido virar adulto. Acabou. Nos congressos de paternidade que eu ministro, eu faço bar mitzvah coletivo. Eu falo, gente, vão todo mundo sair aqui desse lado, vem desse lado aqui, acabou. Pronto, estamos curados. Eu fui curado naquele dia. Agora, quando vem um probleminha, eu converso com um psicólogo, converso com a minha mulher, eu falo, esse é um probleminha emocional, você foi ferido lá atrás, tal. Legal, mas não sou órfão. Sou curado. Glória a Deus. A palavra-chave é eu decido. Porque a parábola do filho pródigo também chega um dia que ele comendo bolotas com os porcos, ele diz, ele decide. Ele decide sair daquele lugar. Aí a minha pergunta é, o que me espera depois da decisão? Aí eu posso fechar com a parábola do filho pródigo. Usar o exemplo. O pai está esperando de braço aberto e entregando roupa, anel e sandália. Eu nem esperava falar isso, mas veio agora. O que é a roupa? A roupa mostrava a classe social que a pessoa pertencia àquela época. Escravo se vestia diferente de pessoas de uma família aristocrática da época. Hoje de manhã eu fiz uma live inteira sobre roupa falando isso, só testificação. Então, o pai está falando assim, filho, eu sei que você veio para trabalhar como de meus escravos, mas você é filho, está aqui a roupa de filho, não a roupa de escravo. Ele bota um anel. As vestes. Em todo tempo sejam alvas as suas vestes, a roupa do reino. Aí o anel, ele bota. O que é anel? O anel legitimava a autoridade naquela época. Com o anel eu selava acordos, com o anel eu selava uma série de coisas. Quando o pai coloca o anel no filho, está falando, eu estou te dando novamente o poder de fechar negócios, de não fechar negócios, de deliberar. Cara, tudo isso está depois da decisão. E o que mais me impressiona, o que mexe comigo, cara, que me faz chapar, é quando ele bota a sandália. Porque escravos naquela época não tinham calçados. Os donos não davam, porque era uma região árida, uma região onde é muito calor. Eles não colocavam chinelos, calçados nos escravos para evitar que ele fugisse, que era um doido que ia fugir descalço pelo deserto. Quando o pai dá a sandália para o filho, está dizendo, eu voltei a confiar em você, e eu sei que você não vai fugir novamente. Cara, é uma restauração completa de tudo aquilo que está depois do eu decido. Eu tô esperando você. Eu tô com medo do que vai acontecer essa semana, porque é muito louco, cara, é muito louco. Gente, faltam 6 minutos, 5 talvez. Essa semana inteira nós vamos ter lives sobre cura e cada uma tem um degrau. Esse é o primeiro degrau, gente. É o primeiro degrau. Você não tem ideia do que vai acontecer de hoje até sábado. E sábado nós vamos finalizar com a live falando sobre as heranças do filho curado, né? Você já deu até uns códigos aí que eu já vou anotar. Mas, ó, essa semana nós vamos ter apóstolo Ricardo Wagner, apóstolo Jefferson Neto lá de Boston
Irineu Gruber vai falar sobre paternidade conosco aqui. Joseir Garrido, aquele que falou da armadura de Deus. Irmãos, como é que faz? O apóstolo Jefferson Neto, ele já teve na igreja que caminha conosco lá nos Estados Unidos. Ele é já teve maravilhoso. uma ou duas vezes. Maravilhoso ele. Então, gente, para participar dessa maratona, quem não me segue, tem que me seguir aqui no Instagram, Ministério Ricardo Ribeiro. E eu sugiro que vocês entrem no site ministerioricardoribeiro.com.br, porque lá tem um grupo no WhatsApp que vocês podem entrar e lá eu informo o horário das lives. Todo dia vai ser 18 horas, mas aí eu vou avisando o tema. Legal? E meu pessoal, por favor, o pessoal tá todo mundo te seguindo já, minha galera tá te seguindo, mas quem não te segue ainda, segue o apóstolo André. Mano, ainda tem 4 minutos. Ó, eu só peço isso. Quem não me segue, me siga, Ministério Ricardo Ribeiro. E quem não segue o apóstolo, segue ele, porque é muito manto que sai de lá e sai daqui. Amém. Glória a Deus. Deus está me levando para perto, hein? Eu viajei 23 estados do Brasil pregando nesses últimos anos, mas o Sul, Deus nunca tinha me dado. Por incrível que pareça. Vai acontecer. Aí, sabe o que aconteceu? Agora, em setembro, acabei de fechar a agenda. Eu vou estar ministrando dia 12, 13 e 14 de setembro. Pertinho já. Não tão perto, mas bem perto. Eu vou estar em Chapecó. Né? 6 horinhas daí, 7 horinhas daí. O oeste do estado. Já estamos chegando perto. Muita cidade boa. Estou tomando café contigo logo, em nome de Jesus. O Rafa, lá da igreja que a gente cobre, lá na paternidade, lá de Largo, na Flórida, está online aí, ó. No final de outubro queremos estar lá também, em nome de Jesus. Rafael está sempre acompanhando. Menino precioso. Deus abençoe. Flórida, nós temos muita gente boa. Judson de Oliveira está na Flórida. Apóstola Verbeck, Apóstolo Célio. Eu vou estar lá no final de outubro. Então você me avisa para eu te colocar nas conexões lá, tá? Vou estar lá no final de outubro. Nós, pessoas são carruagens. A gente tem que... Aí, ó. River of Life Church. Ó, River of Life. 2 minutos. Manda o ouro aí pro povo. Olha, eu só digo uma coisa. Se relacionar a Deus como pai vai mudar tudo na sua vida. Mudou tudo na minha. Na minha também, cara. Tem horas que eu só dobro o meu joelho. Por mais que eu tente falar alguma coisa teológica aqui, não é isso que está no meu coração. É só dizer que nós servimos um Deus que é pai. Às vezes eu dobro o meu joelho, eu falo uma palavra só, pai, e interrompo em choro 30 minutos. Não falo nada, não consigo. E quando eu levanto, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Não me explica como, mas ele é que faz isso. E ele está interessado mais do que nos usar, nos derramar habilidades. É que nós o conheçamos numa profundidade muito maior do que a gente tem conhecido até aqui. Eu tenho buscado isso todos os dias. Mergulhar em Deus com mais profundidade, através da palavra, através da oração, e a cada dia mais, coisas pequenas. Eu estava no culto agora, domingo, na nossa igreja. Eu estava lá adorando. Eu acho que 1 minuto vai cortar, tá bom? Rapidinho, então. Eu estava adorando, a mão levantada. Um diácono sai correndo, e um diácono que é um homem muito de oração, nunca tinha feito isso, falou assim: ei, eu saí correndo lá do estacionamento só para dizer que papai mandou dizer que ele ama demais você. E saiu correndo. Que delícia, hein? E, cara, é só isso que eu preciso ouvir, não precisa falar outra coisa. Então, servir a Deus é bom demais. Gente, é isso aí, meu querido. Beijo no coração. Eu tenho certeza que o apóstolo André tinha muito mais para falar. Eu também tenho, porque esse assunto não esgota nunca. É muito lindo. Mas eu quero que você termine essa live, vocês que estão aí, dizendo: eu decido não ser mais criança. Eu quero que você procure 5 pessoas perto da tua casa, aí na sua casa. Se não tiver, bate na porta do vizinho, telefona para alguém e diga: eu decido não ser mais criança. A partir de hoje eu sou adulto, porque eu sou filho de Deus. Amém, gente? Apóstolo? Amém. Obrigado, lindão. Deus abençoe, querido. Te amo, Beijo cara. no coração. Valeu.